favor, em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. O livro do profeta Jeremias. Quem achou diz amém. Ninguém achou ainda. Amém. Jeremias 29, 11, eu vou ler. Quem não achou pode ir acompanhando, para a gente ganhar tempo. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora você que acompanhou o texto, eu queria que você deixasse aí a Bíblia, fechasse seus olhos e ouvisse de novo esse texto, tentando fazer com que ele penetre na sua mente, na sua alma, no seu coração. Só ouça. Eu vou ler mais uma vez. Tenta ouvir as minhas palavras e fixar esse texto em algum lugar da sua mente. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aliás, eu queria fazer melhor. Abre o olho de novo. Você vai fechar o olho, calma. Daqui a pouco você vai fechar o olho de novo. E você vai imaginar. Você vai imaginar. Porque veja que esse texto, eu não sei se você percebeu, ele é citado na primeira pessoa. É Deus falando com você. Percebeu isso? Ele começa dizendo eu. Primeira pessoa do singular. Então você vai fechar os olhos e você vai imaginar Deus na sua frente dizendo essas palavras para você. Então você não vai imaginar Samuel aqui em cima lendo um texto. Eu quero que você feche os olhos e imagine Deus ou o próprio Jesus olhando nos seus olhos e dizendo isso para você, como se ele estivesse dizendo pela primeira vez. Você pode fazer isso? Se você puder fazer isso, você vai me ajudar muito no que eu quero pregar hoje. Então, fecha seus olhos e imagina agora Deus na sua frente dizendo isso. Fechou o olho? Vou ler. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Pode abrir seu olho. Quem conseguiu não se distrair em imaginar Deus dizendo isso para você, levanta a mão. Amém. Se precisar, eu faço de novo. Mas, se você conseguiu, ou se você não conseguiu porque você se distraiu, eu espero que ao lermos esse texto e ao extrairmos desse texto quais foram as coisas que Deus resolveu dizer para você e para mim, você consiga perceber que são coisas impressionantes e sérias. Então eu quero que você venha comigo, dar uma passeada em cima desses 3 versículos que nós lemos. E eu enumerei aqui algumas coisas, algumas verdades, algumas afirmações que Deus fez. Porque, olha só, quando eu li esse texto, eu fiz isso que eu pedi para vocês fazerem. Eu fechei meu olho, fiquei rememorizando o texto, e fiquei imaginando Deus dizendo isso para mim. E isso tem um peso diferente.
Porque se Deus abre a boca para falar algo com você, você deve dar atenção a isso, é ou não é verdade? Se Deus resolve abrir a boca e dizer palavras que Ele quer que você entenda, no mínimo, você precisa fazer um esforço para entender. Portanto, o texto de Jeremias, todos, mas especificamente o texto de Jeremias 29, você precisa, como em alguns outros textos que Deus fala diretamente, você precisa dar uma atenção. Você precisa se perguntar assim, por que Deus desceria dos céus, se colocaria na minha frente e me diria estas palavras? O que Ele quer me dizer com essas palavras? Eu enumerei algumas. Primeiro, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, e eu queria que você prestasse atenção nisso, é que Deus tem pensamentos a seu respeito. Eu não sei você, mas um tempo da minha vida, eu achava que Deus não pensava em mim, Ele pensava na humanidade como um todo. Eu tinha uma sensação de que Deus estava num trono, com um cetro na mão, com aquela barba branca, governando o universo, e Samuel era tipo um figurante, um coadjuvantezinho que passava batido aos olhos de Deus. Eu tinha essa sensação. E aí eu ficava me perguntando, será que Deus tem tempo para mim? Isso era quando eu era novo convertido. Eu tinha muitas crises quando eu era novo convertido. Graças a Deus eu me livrei da maioria delas. Algumas eu carrego até hoje. Mas a maioria delas eu consegui equacionar na minha cabeça. E esse texto diz que não é assim. Ele tem pensamentos a respeito de mim, de você. Obviamente esse texto foi escrito para um povo. Os mais chatos diriam isso. Está repreendido os mais chatos. Mas esse povo, ele deixa bem claro também no Novo Testamento, em Colossenses 2, inclusive, diz que as coisas da velha aliança eram sombra das que haviam de vir. Esse povo representa o povo de Deus. Representa as pessoas que o seguem e que Ele resolveu reinar sobre eles. E diz mais, diz que o Espírito Santo mora dentro do coração desse povo. Pronto, então é para mim. Você não acha que perceber que Deus pensa coisas a seu respeito deveria mudar alguma coisa na sua vida? Eu vou explicar. Quando você levanta de manhã cedo, para fazer qualquer coisa, uns levantam e vão para o trabalho, outros levantam e vão para a escola, outros levantam e vão para sei lá para onde, outros não levantam. Mas todo mundo, alguma hora, abre o olho. E quando você pensa nas coisas que você vai fazer durante aquele dia, perceba que esses são os pensamentos que você tem a seu respeito. É ou não é? Então você levanta e fala assim, hoje eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar minha casa. Esse é um pensamento que eu tenho ao meu respeito. Hoje eu tenho que ir para a faculdade, porque se eu não me formar eu estou frito. Isso é um pensamento que eu tenho ao meu respeito. Hoje eu preciso ir visitar meu pai ou minha mãe ou tal pessoa, porque esse é um pensamento que você tem a seu respeito. Então você tem muitos pensamentos a seu respeito. Muitos. Aliás, olha para mim. Você só faz coisas porque você tem pensamentos a seu respeito. Porque se você não pensar a respeito de você mesmo, você não faz nada. Até quando você está assistindo Netflix, é porque você tem pensamentos a seu respeito. Esse final de semana, é porque a gente pegou um feriado assim meio longo, né? Então, quinta foi feriado, aí sexta enforca o feriado, aí vem sábado, domingo e segunda é feriado, aí você tem aquela sensação, e feriado eu não sei vocês, mas feriado tem um efeito muito interessante em mim. Feriado para mim é como se fossem muros que eu coloco ao meu redor e que ninguém vai conseguir passar por eles. Como assim? É que a gente quando acorda de manhã tem tantos problemas para resolver, pessoas te ligando, e o WhatsApp, e coisas a serem resolvidas e tal. E no feriado parece que todo mundo te dá uma trégua, né? Tipo assim, não é feriado, não vai vir pepino, os boletos podem ficar. Até os boletos respeitam o feriado.
Porque no feriado você não precisa pagar, não tem juros. Então todo mundo te respeita no feriado. Nem todos, mas a maioria. Então dá uma sensação, não dá, que você se trancou numa fortaleza e que você está protegido. É por isso que no final do feriado a gente vai ficando desesperado. Porque vocês perceberam, né? Vai terminando os feriados, os boletos começam a bater na sua porta. Os compromissos do dia após feriado começam a bater na sua mente. E aí você começa a descobrir que tem alguém batendo naquela fortaleza e a porta vai ter que se abrir alguma hora e não tem jeito. Mas aí esse feriado eu falei, não, eu quero construir a minha fortaleza. Eu falei com minha esposa, nós vamos ficar o final de semana todo assistindo Netflix, série. Eu tenho um prazo de validade, eu falo que eu vou passar o final de semana todo assistindo, no terceiro episódio eu já começo a enjoar, já quero fazer alguma coisa. Mas você sabe por que eu falei isso? Porque eu tenho pensamentos a meu respeito. Eu falei, eu estou muito cansado, eu viajo toda semana, eu viajo toda segunda, volto toda quinta-feira, e quando eu chego no final de semana é intenso, tenho coisas para resolver, eu preciso relaxar. Vamos, minha esposa, assistir série. Depois, se quiser umas dicas, eu tenho umas séries ótimas que eu estou assistindo, muito boas. Eu tenho pensamentos a meu respeito, você tem pensamentos a seu respeito. São os pensamentos que você tem a seu respeito que te movem, que te fazem trabalhar ou ficar em casa, que te fazem ir para a faculdade ou largar a faculdade, ou mudar de faculdade. O preguiçoso, por exemplo, ele tem pensamentos a respeito dele. Ele pensa de si mesmo que ele não consegue fazer aquelas coisas que ele precisaria fazer. O trabalhador excessivo tem pensamentos a respeito dele. Ele entende que ele precisa chegar na frente e ser mais do que aqueles que estão do lado dele, porque senão ele não vai conseguir conquistar seus objetivos. Falei alguma coisa que faz sentido para você, não? Agora, é aí, sob esse aspecto, que você tem que entender o que esse texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, eu sei que você tem pensamentos a seu respeito, mas eu também tenho. E a pergunta é, os pensamentos que eu tenho a meu respeito estão alinhados com os pensamentos que Deus tem ao meu respeito? Eu vou perguntar de novo, e dessa vez eu quero que você repita a pergunta comigo, para fixar na sua mente. Tudo bem? Eu falo e vocês repetem. Os pensamentos que eu tenho a meu respeito estão alinhados com os pensamentos que Deus tem ao meu respeito? A princípio parece que sim. Sabe por quê? Porque quando você lê o texto, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quem tem pensamentos de mal sobre si mesmo aí, levanta a mão. Eu vou explicar melhor. Quem quer coisas ruins para a sua vida, levanta a mão. É desse tipo que eu estou falando. Quem quer coisas ruins para a sua vida, levanta a mão. Alguém aí não? Glória a Deus que não. Então eu não tenho pensamentos maus sobre mim, não sobre a minha pessoa. Sobre a minha pessoa eu tenho vários. Mas eu não tenho pensamentos de coisas ruins que eu quero que aconteça comigo. O que eu quero ter na minha vida é paz, conquistas. É o que eu preciso. Então, quando Deus diz que os pensamentos dele sobre mim são de paz e não de mal, está alinhado com o meu. Calma, não vá tão rápido, talvez não. O problema é que o que você pensa que é bom para você, o que você pensa que é legal para você, o que você pensa que no final vai dar um fim proveitoso, não necessariamente é o que Deus vê. Aí você tem que terminar a frase toda. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Processo.
Tudo tem um começo, meio e fim. Nós fazemos coisas para alcançar um objetivo, um resultado. Funciona assim para você também? Então, quando você vai todos os dias para a faculdade, não é porque você gosta de ir todos os dias para a faculdade, mas é porque você precisa se formar. Quando você vai todos os dias para o trabalho, não necessariamente você gosta de ir todos os dias para o trabalho, mas é porque você precisa daqueles recursos no final do mês. Tem um fim. Tem um objetivo. Tem um resultado a ser conquistado. E o que Deus está dizendo é, epa, agora você vai entender melhor esse versículo. Vamos trocar a ordem dele? Ele está dizendo assim para você, ô filho, presta atenção. Para você ter o fim que você deseja, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Captou? Os pensamentos que você tem sobre você não vai dar a você o fim que você deseja. Captou? Por isso o perigo de ter os seus pensamentos sobre você desalinhados com os pensamentos de Deus sobre você. O fim que você deseja para você é de paz, de conquista, de alegria, realizações. O fim que você deseja sobre você não é de mal. O fim que você deseja sobre você é aquele que você pode usufruir, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento entre namorados, seja no trabalho, seja lá onde for, você tem um fim que você quer alcançar. O que Deus está dizendo para você é mais ou menos assim. Vem cá, Gabriel, por favor, para você me ajudar a ilustrar isso aqui. Tem um fim que você deseja na sua vida, meu filho? Tem. Qual é? Não fala não que sua mãe está ali, ela pode ir. Mas vamos lá, você tem um fim que você deseja na sua vida. Ok? Quer casar? Ter filhos. Glória a Deus. Já tem alguma pretendente? Ainda não. Sério? Mas é aquela vez que você conversou comigo. Mas enfim, ele tem um fim que ele deseja. Só que quando ele visualizou esse fim, ele vai fazer cálculos, porque é da natureza humana raciocinar, pensar. Aí ele vai dizer assim, para eu alcançar esse fim que eu desejo, eu vou por aqui. Para no meio do caminho. Aí, esses são os pensamentos dele, que para alcançar o fim que ele deseja, ele tem que ir por lá. Mas aí Deus diz assim, ô servo Gabriel, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, para que você alcance o fim que você deseja. E só que tem um problema, Gabriel. Os pensamentos que eu tenho sobre você estão te mandando para aquela direção. E agora? Ferrou? Ferrou. Porque ele está indo para lá. Mas os pensamentos de Deus estão dizendo que ele deveria ir para cá. Então Gabriel só tem duas opções. Ou ele continua nesse caminho e ele não vai ter o fim que deseja. Ou ele volta para o caminho de Deus e ele vai ter o fim que deseja. Mas a pergunta é, e se ele não souber que pensamentos Deus tem sobre ele? Ele vai saber qual é o caminho? Não. Obrigado, palmas para ele. Então, aí agora você precisa entender o que o texto está dizendo. São 3 versículos que nós estamos lendo. E o primeiro diz assim, olha só, eu sei que você deseja algo para a sua vida, eu conheço o fim que desejais. Agora eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, para que você alcance isto. Só que aí, no versículo 12,
ele está dando para Gabriel a fórmula. Ele está dizendo assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, a segunda coisa que eu percebo nesse texto. Eu não posso simplesmente trilhar os meus caminhos, sem voltar para aquele que tem pensamentos a meu respeito, porque agora você aprendeu que ele tem. Não ache que a sua vida tem que caminhar baseado nos pensamentos que você tem a seu respeito. Não pense nisso. Não ache assim, você vai se dar mal. Porque se Deus estiver apontando para a esquerda e você estiver apontando, indo para a direita, ou se você estiver indo para a esquerda e Deus estiver apontando para a direita, a sua vida vai travar. E aqui eu quero abrir um parêntese. Algumas vezes, eu vou dar duas expressões para o que eu vou dizer agora. Algumas pessoas ou algumas vezes. Como assim, Samuel? Eu não entendi nada que você falou duas frases soltas, eu explico agora. Quando eu terminar a frase, vocês vão entender por que duas representações. Algumas pessoas têm a vida travada o tempo inteiro. Tem gente que não anda. Tem gente que nada que faz dá certo. Tem gente que tudo que tenta dá errado. Tem gente que parece que não conseguiu dar um passo certo na vida. Conhece alguém assim, não? Não olha para o lado. Olha para dentro. Conhece alguém, e vou lhe dizer mais. Tem pessoas que no fundo, sabe que ela fez um monte de besteira. E que ela está colhendo consequências ruins do que ela fez. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que parece, eu olho e vejo que parece que não fez nada errado. É o universo que conspira contra mesmo. Você já viu alguém assim? O coitado ou a coitada nem fez nada errado. Mas parece que tudo dá errado. Tudo dá errado. Todo o universo conspira contra. Meu Deus. Corrente nos pés. Não anda. Quando não é alguém que tudo dá errado, também tem alguém que nada dá certo. Eu vou explicar a diferença. É que não necessariamente você pode estar sendo vítima de coisas ruins, mas os seus sonhos parecem que não se realizam e você não sai do lugar. Já viu gente assim? Tem vários projetos, mas parece que você encontra com essa pessoa, aí você volta 2 anos e encontra com essa pessoa de novo. Nada andou. Parece que as coisas não fluem. Não aconteceu nenhuma catástrofe, não aconteceu nenhum acidente, não aconteceu nenhuma doença, mas os projetos não saem do lugar. Travas nos pés, correntes. Eu falei que eram 2 representações, então esse é um tipo. Agora tem gente que não é assim. É o nosso caso, amém? Fala, glória a Deus, irmãos. Ixi, fiquei assustado agora. Tem gente que não é assim, porém, passa por momentos assim. Tem gente que não é a vida toda que não andou, que não é tudo que deu errado. Essa pessoa casou, essa pessoa teve filhos, essa pessoa teve conquistas, conseguiu emprego, conseguiu, sei lá, mas parece que entrou uma fase na vida dessa pessoa que tudo travou. Um período. Eu não sei vocês, mas eu já passei algumas fases dessa na minha vida. Eu lembro de ter contado uma vez que pelo menos nas áreas em que eu queria ter andado, eu fiquei 2 anos sem dar um passo. E no final de 2 anos eu estava com aquela sensação de que eu perdi 2 anos da minha vida. Momentos que parecem que as coisas não andam. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar que talvez
isso esteja acontecendo, tanto se você for a opção número 1, a sua vida toda está assim, ou se você for a opção número 2, você está vivendo uma fase assim. Você já parou para pensar que isso seja porque talvez você está tentando seguir os pensamentos que você tem a seu respeito, e não os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Porque se Deus tem um pensamento para a direita, e você anda para a esquerda, trava. Trava. O nome disso é corrente nos pés. Tudo dá errado. Casamento dá errado, trabalho dá errado, relacionamentos dão errados. Tudo dá errado. Ou pelo menos não anda. Samuel, você está falando comigo. Eu estou sentindo isso. Oh, glória! Se eu estou falando com você, então hoje foi o dia que Deus escolheu para falar com você. Por isso você fechou os olhos no começo da reunião e viu e imaginou Deus falando com você. Então hoje foi o dia que Deus escolheu para destravar a sua vida. Amém? Eu creio. Se ela está travada, se ela não está andando, se as coisas não estão fluindo, não estão indo no fluxo que você desejou, se não está acontecendo o fim que você deseja, talvez seja porque os seus pensamentos estão desalinhados com os pensamentos que Deus tem a seu respeito. E hoje você descobriu que Ele tem. Ele pensa alguma coisa sobre você. Eu vou explicar um pouco melhor ainda o que quer dizer Deus tem pensamentos a seu respeito. Eu vou explicar. Você quer me ouvir? Eu vou explicar. É assim, ó. Se você levantou de manhã e decidiu que você ia fazer um concurso, por exemplo. Esse é o seu pensamento. Deus tem um pensamento sobre isso. Se você levantou hoje e decidiu pedir demissão do seu emprego porque você quer outro, esse é o pensamento que você tem. Deus tem um pensamento a seu respeito sobre isso. Se você decidiu hoje que você ia chegar para sua esposa quando chegasse em casa e disse, hoje ela vai ouvir. Esse é o seu pensamento, mas Deus tem um pensamento a respeito disso. Eu conto essa história sempre, eu vou contar porque eu falei essa frase, eu lembrei. Eu lembrei dessa história que mostra como Deus tem pensamentos a nosso respeito. Eu estava brigando com a minha mulher, vocês já ouviram essa história várias vezes, mas agora ela é contextualizada aqui nesta palavra. Eu estava brigando com a minha mulher, estava brigando feio. Quando o pastor está brigando feio, não quer dizer que está trocando tapa, nada disso não, pelo amor de Deus. Mas pastor briga. Sabiam, gente, que pastor briga? Glória a Deus, irmãos. Hein? Pastor briga. Briga com respeito, com amor, mas briga. E aí eu estava na discussão com a minha mulher, e ela estava naquele dia me irritando tremendamente. Pense numa mulher que me irritou. Vê se acontece com vocês, marido. É assim, ó. Você está discutindo com a sua mulher, aí você começa a falar com ela assim, com mais veemência. Por que você fez aquilo? Poxa, eu já te pedi para não fazer isso. Ela vira para você e fala assim, calma, você está nervoso? Pense que a raiva triplica. Mulheres, não façam isso não. Você quer falar para o seu marido não estar nervoso? Você fala assim, amor, não fica nervoso não. Não faz essa ironia não, que ó, potencializa dentro da gente, acelera o negócio, parece que vai dar um infarto. E minha mulher estava nesses dias assim, calma, está nervoso? E ela começou a falar. E ela falava, e eu estou te falando, pastor briga, mas pastor briga diferente. Pastor é educado, pastor deixa a esposa falar primeiro, depois ele termina, ela termina, ele vai falar a vez dele. Então eu sou educado. E ela falando, e aquilo inflando dentro de mim, e eu só falando, na hora que chegar a minha vez, ela vai ouvir. Deixa chegar a minha vez. E aí nós estávamos no carro, discutindo no carro, e nós estávamos indo para o shopping, e aí eu cheguei no estacionamento do shopping, e aí não tinha vaga, e aí a raiva vai aumentando, e aí você para o carro, e ela está lá no seu ouvido no carro, e a raiva aumentando, e falando, vai chegar a minha vez. E elas estavam falando coisas que estavam me ferindo, e eu falei, vai chegar a minha vez. Quando eu abri a minha boca, essa mulher vai sofrer. Mas eu vou falar coisas que ela vai lembrar depois de 10 anos de casado.
Gente, isso é pecado. Vocês sabiam disso, não? Isso é pecado. A gente sente essas vontades, mas a gente não deve fazê-las. Depois que ela terminou, e ela falou muito, eu falei, terminou? Você sabe que quando o marido pergunta, acabou? Aí vem. Acabou? Acabei. Falou tudo que você tinha para falar? Falei. Agora é minha vez. Quando eu vou falar, o telefone toca no estacionamento do Iguatemi. Eu olhei no telefone e falei, conheço essa pessoa, Rita Alcântara. Hoje não está passando no YouTube, né? Eu ia dar um tchauzinho para Rita Alcântara. Tá bom, não está no YouTube. Aí, eu falei, Rita Alcântara é uma profetisa do Senhor. Rita Alcântara é aquela mulher que ela fala assim, ontem à tarde você estava no seu quarto dizendo isso, isso e isso para Deus. Deus mandou te dizer isso. Ela é nesse nível. Eu falei, caramba, a Rita Alcântara está me dizendo. E fazia o quê? Uns 3 anos que eu não falava com Rita Alcântara. E Rita Alcântara me ligou, falei, deve ser para dizer que eu estou certo. Estou aqui no meio da minha briga. Ela só liga para trazer profecia. Ela vai dizer, filho meu, corrige tua esposa. Ela está precisando. Aí eu falei, só um minuto, minha vez vai esperar, eu preciso atender esse telefone. Atendi. Quando eu atendi o telefone, gente, fazia uns 3 anos que eu não falava com aquela mulher, naquele dia. Ela virou para mim no telefone e falou assim, eu não sei onde você está e não sei o que você está fazendo, mas Deus mandou eu te dar um recado. Não abra sua boca, porque a pessoa que você vai ferir, eu amo muito. Boa! Fala, Deus! Ô, glória! Você lembra desse dia, amor? Não, mas você vê como o homem tem um coração duro. Porque você pensa que eu contei para ela? Não, eu estava com raiva. Não disse nada a ela, desliguei o telefone discretamente. Fiquei muito injuriado. Não, gente, nós temos um coração duro. Eu comecei a orar naquele momento. Sabe como que eu orei? Eu falei, Senhor, isso não é justo, era a minha vez. Orei, eu lembro eu saindo do estacionamento do Shopping Iguatemi. Eu falei, Senhor, era a minha vez. Gente, eu estava com o coração tão duro que eu não conseguia ouvir Deus dizendo, a pessoa que você vai ferir, eu amo muito. Não abra a sua boca. Sabe, esses eram os pensamentos que Deus tinha a meu respeito naquele dia. Esses eram os pensamentos que Ele tinha a meu respeito. Samuel, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, não vai lhe trazer o fim que você deseja. Qual é o fim que eu desejo? Ter uma vida em paz com a minha esposa. Qual é o fim que eu desejo? Ter um casamento feliz. Eu tinha naquela época, você tem quantos anos, amor? Tem uns... Nem tinha CCR ainda. 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, eu tinha um desejo, ter uma família referência. Há 8 anos atrás, Biazinha era bebê, tinha 4 anos. E eu tinha um sonho, qual era o fim que eu desejava? Poder chegar aqui e trazer minha família para um monte de ovelhas que eu estaria cuidando e dizendo assim, olha, eu sei como ter um casamento feliz, você quer aprender? Vem aprender comigo. Olha, eu sei como respeitar a minha esposa, você quer aprender? Vem aprender comigo. Eu sei como a esposa respeita o marido, você quer vir aprender com minha esposa. Esse era o fim que eu desejava. E o pensamento que eu tinha a meu respeito é que se eu ferisse ela para ela aprender, eu ia conseguir chegar a esse fim. Não, mas esse não era o pensamento que Deus tinha a meu respeito e nem o pensamento que tinha a respeito dela. E todas as vezes que você quiser trilhar um caminho, se baseando nos pensamentos que você tem a seu respeito, tua vida vai travar. Sabe, eu falo que a gente tem coração duro, mas bem-aventurado aquele que se aquebranta diante do Senhor, porque eu me calei. E até hoje, 8, 9, 10 anos depois, ela não sabe o que eu diria para ela naquele dia, e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque isso não está mais no meu coração. Porque o Senhor conseguiu realizar em mim o fim que eu desejei. Que é só... Vem cá, amor, vem cá. Bruno,
Por favor, cadê você? Está no banheiro? Você está no banheiro, Bruno? Ah, bebê, então pega o violão aqui, por favor, que eu quero que você faça uma música. O fim que eu desejava... Não, peraí, deixa eu esperar, irmão, porque vocês precisam entender isso. Por favor. Faz um fundo musical, por favor, meu irmão. O fim que eu desejava era ter uma esposa linda, amável, exemplo, referência. O fim que eu desejava era ter uma família. Vocês não sabem, eu sou de uma casa que foi destruída quando eu tinha 12 anos de idade. Foi destruída. Os filhos, vêm aqui também. Cadê? Eu quero os filhos aqui. Isso é só um exemplo. A palavra não é sobre a família do pastor, vocês estão entendendo isso? A família do pastor que vem como um exemplo para o texto que está sendo pregado. Não precisa chamar a Bia, não. Todo mundo já sabe que ela está aqui. Você olha para essa família aqui, aos 12 anos de idade, a minha família foi destruída por meu pai. Vocês conhecem essa história. Meu pai espancava minha mãe, meu pai dava murro na minha mãe quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu via isso acontecer. Meu pai chegava em casa, ele quebrava tudo, jogava a panela no chão, ele jogava a TV no chão. Minha irmã, que era 2 anos mais velha que eu, ela tinha câncer, ela não tinha uma perna por causa do câncer. E aí minha mãe ia levar a minha irmã para o Martagão Gesteira para fazer quimioterapia. E aí ela tinha que ir com minha irmã no colo, sem uma perna, e comigo do outro lado, porque não tinha ninguém para ficar comigo. E aí quando eu chegava em casa com a minha mãe, meu pai estava na cama com outra mulher, na cama da minha mãe. A minha família foi destruída. Totalmente destruída. Aos 12 anos, a minha irmã faleceu, aos 14 ela, e eu com 12. Meu pai saiu de casa, nós passamos fome, nós não tínhamos o que comer, e eu só queria uma coisa. Irmãos, desde os 12 anos de idade, a coisa que eu mais queria era ter uma família diferente da que eu tive. Uma família em que o pai não quebrava as coisas dentro de casa, não espancava a esposa. Uma família em que a gente pudesse ser referência e dissesse para os outros irmãos que estavam em crise: a sua família pode ser igual. Foi meu sonho. Eu cresci, casei, tive filhos. E hoje eu tenho essa família. Hoje eu tenho uma família extremamente feliz. Estávamos semana retrasada, sentados na sala, eu, Bia e os meninos, orando. Nós estávamos os três, botamos uma música de fundo, ficamos orando. Coisas que a gente entende que tem que ser uma prática na nossa casa. E eu estava olhando para essa família e lembrando. Vocês não sabem porque um dia a gente não conversou sobre isso. Mas eu estava lembrando, dizendo: Senhor, muito obrigado. Porque esse ambiente que eu estou tendo aqui na minha casa, eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Eu cheguei a duvidar que eu teria. Esse era o fim que eu desejava. E eu consegui. Porque quando eu fui no meio do processo, eu não fiz os pensamentos que eu tinha sobre mim, sim o que Deus tinha. Quando Deus mandou eu me calar, para eu não ferir a minha esposa, eu me calei. Quando Deus mandou eu abrir a boca, eu abri. Quando Deus mandou eu ir, eu fui. Quando Deus mandou voltar, eu voltei. Porque eu sei os pensamentos que Ele tem sobre mim. Eu aprendi isso. Sabe como? Você vai ver. Você vai ver. Ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Eu descobri que se eu quisesse que a minha vida não ficasse travada, que a minha vida não ficasse acorrentada, que a prioridade dela deveria ser buscar que pensamentos são esses que Deus tem a meu respeito. Amém? Podem sentar, mas continua tocando, que eu gostei, para finalizar o fundo. Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Eu queria que você
fechasse seus olhos aí onde você está sentado. Fecha seus olhos. E faz uma pergunta. Você vai perguntar assim para Deus. Eu vou falar a frase 3 vezes. Você vai repetir. E depois que você falar essa frase depois que você repetir essa frase 3 vezes, você vai ficar fazendo ela ressoar dentro de você sem eu ficar repetindo. Você vai ficar repetindo ela na sua mente. Isso não é nenhuma mandinga gospel, isso não tem nenhum efeito místico, isso é só para eu conduzir você a um momento de oração com seu Pai. Combinado? Então, fecha seus olhos e faz a seguinte pergunta para Deus agora. Fala assim: Senhor, repete alto comigo, Senhor, que pensamentos o Senhor tem a meu respeito? Pausa. Senhor, que pensamentos você tem a meu respeito? Pausa. E agora você vai pensar em um caminho que você trilhou para a sua vida, que é o que você está andando hoje. Projetos. Faz uma breve reflexão de como está seu casamento hoje. Faz uma breve reflexão de como está o seu trabalho hoje. Faz uma breve reflexão de como está o seu envolvimento com o reino hoje. Faz uma breve reflexão de como está vocês jovens solteiros, os seus planos. Que caminho você está trilhando para conseguir atingir esses planos hoje? Pensa agora um pouco nisso. Quero te dar alguns segundos para você pensar nisso. Você pensou? Agora que você pensou em como a sua vida está andando, perceba que essa vida pode estar sendo construída em cima dos pensamentos que você tem a seu respeito. Então, pela 3ª vez agora, eu quero falar e quero que você reflita. Senhor, que pensamentos você tem a meu respeito? Agora eu quero que você repita isso na sua mente, sem precisar abrir a boca. Vai lembrando de como a sua vida está andando agora, o que você tem feito no seu dia a dia, as trilhas que você tem, os caminhos que você tem trilhado, a forma com que você tem conduzido as coisas, o seu casamento, os seus projetos, o seu trabalho, os seus relacionamentos, tudo. Vai pensando e vai perguntando: Senhor, que pensamentos o Senhor tem a meu respeito? Vai repetindo isso na sua mente, recorrentemente, enquanto você pensa. Amém. Madrugada vai, já estou deitado, mas Vamos ficar de pé? ouço Deus me chama. Mas não para de pensar não. Continua pensando. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando
tão cansado, tenho trabalhado tanto. Sabe, aconteceu uma experiência comigo. Eu queria compartilhar essa experiência com você. Pode abrir os olhos e olhar para mim. Eu vivi alguns anos da minha vida paranoico mesmo com esse texto. Eu fiquei alguns anos da minha vida querendo descobrir quais eram os pensamentos que Deus tinha a meu respeito. Quais eram os planos, em que direção a minha família deveria caminhar, qual era a minha profissão, qual era o meu papel no ministério, no reino. Eram muitos pensamentos, sabe, fervilhavam. E era uma época da minha vida, inclusive, que coisas davam errado. Que coisas não andavam. E aí eu ficava lendo só o primeiro versículo desse texto. E eu ficava lendo o primeiro versículo, e eu ficava perguntando: Senhor, quais os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito? Eu sei que são pensamentos de paz e não de mal, para alcançar o fim que eu desejo. Mas, Senhor, isso não explica muita coisa. Quais os passos eu devo seguir? Que caminho eu devo trilhar? Quais atitudes devo tomar? Senhor, a vida é cheia de decisões que a gente tem que tomar o tempo inteiro. E aí eu lembro, não sei se já contei essa experiência aqui. Se já contei também tem muito tempo, que eu não lembro de ter contado. E aí eu lembro que eu comecei a buscar essa resposta. Rita Alcântara, foi ela também. Ela me deu uma palavra. Ela falou assim: vai ter um retiro. Nessa época eu era líder na igreja em que eu congregava, líder de grupo. Eu já era casado. Isso deve ter uns 10 anos. Não mais, deve ter uns 12 anos. 12 anos. E aí Rita Alcântara me disse assim: Deus falou comigo que você vai para um retiro de líderes que vai acontecer aqui na igreja. É para você ir. E quando você chegar lá, Deus vai te dar essa resposta que você está buscando. Só que eu não ia para esse retiro de líderes. Eu não tinha sido convidado. Na verdade, eu errei. Era um retiro de pastores e líderes. E só alguns líderes tinham sido convidados. E eu não. Acho que líderes mais experientes. Sei lá o quê. E era assim, o retiro ia acontecer em novembro. E eu recebi essa palavra em março. O retiro já estava sendo programado para o final do ano, para novembro. E eu recebi essa palavra em março. Você vai para esse retiro de líderes. E lá, quando você estiver lá, Deus vai te dar essa resposta que você tanto procura. Ela nem sabia que resposta que eu estava procurando. Mas ela deu essa frase para mim e eu guardei no coração. Passou março, abril, maio. E ninguém me chamou para ir para esse retiro de líderes. Eu falei, acho que dessa vez essa revelação furou. Junho, julho, nada. Falei, não vai rolar. Deve ter sido a emoção da irmã. Quando chegou em agosto, meu pastor me chamou e falou assim: Samuel, nós estávamos conversando com a liderança e nós achamos que seria interessante você ir para esse retiro. Ele também não sabia dessa palavra que eu tinha recebido, eu não falei para ninguém, nem para ele. Até porque ficaria suspeito, né? Eu chegar para ele e dizer, Deus me disse que eu iria, não podia dizer isso. Aí Carlos Sá virou para mim e falou assim: nós conversamos lá no presbitério e decidimos que era bom que você fosse. Só que nos perdoe, porque as pessoas já compraram as passagens desde março. E eu estou te falando em agosto, ela vai estar cara. Então se você tiver condição de ir, bem. Se não, não tem problema, nos perdoe, na próxima você vai.
E aí eu falei, por quanto você comprou sua passagem em março, Carlos? Ele falou, compramos ida e volta por R$450, eu lembro desse valor. Aí eu falei, beleza, entrei no site e de volta estava R$800, quase o dobro. E na época eu estava numa condição financeira muito complicada, eu falei, não vai dar para eu ir. Agosto, eu falei assim, vou esperar para ver se baixa, tem alguma promoção. Setembro, quando chegou em outubro, um mês antes, você sabe que não baixa mais, agora só aumenta. Aí em outubro já estava tipo quase, sei lá, R$900, alguma coisa assim, ida e volta. Eu falei, mas, poxa, tem uma palavra, que eu vou para esse retiro, e que Deus ia falar comigo lá e ia me dar essas respostas que eu estou buscando. E aí eu estava no meu escritório junto com Bia, e aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, eu nem sei se o Senhor falou que eu deveria ir para esse retiro mesmo. Talvez a irmã estava num momento de emoção. Mas se o Senhor falou, para mim será muito importante. Só que eu também não tenho condição de ir por esse valor. A coisa estava feia mesmo. E eu falei, Senhor, eu vou fazer uma prova para saber se o Senhor realmente está falando comigo e está me respondendo. Eu falei assim, eu vou entrar aqui agora nesse computador. Nós estamos em outubro, quando eu disse isso. Vou entrar nesse computador e vou botar a passagem São Paulo, Salvador, Salvador, São Paulo. E eu vou acreditar que o Senhor falou comigo, se o valor dessa passagem tiver igual ou menor do que o valor que eles compraram em março. Nós estávamos em outubro. E eu falei, se tiver igual ou menor do que o valor que eles compraram em março, R$450, metade do preço, eu vou comprar na fé, divido no cartão, e eu sei que o Senhor está falando comigo. É uma prova. Fui lá onde Bia estava sentada na mesa dela e falei, Bia, fiz uma prova com Deus. Lembra que Rita falou que quando eu chegasse em São Paulo, que Deus ia ter uma palavra para mim? Eu lembro. Eu falei, a passagem você viu, está dando mais de R$900 ida e volta. Eu vou fazer uma prova com Deus agora. Eu vou abrir o computador. Se essa passagem estiver igual ou menor do que o valor que Carlos Sá comprou a dele em março, nós vamos. E eu vou confirmar que Deus realmente falou. Minha esposa olhou para mim e falou, vá lá. Foi a frase dela. Eu lembro como hoje. Eu peguei, do lado da mesa dela, abri o computador, digitei. Quando eu entro no site da Gol, apareceu uma tela piscando. Promoção relâmpago. Talvez alguns de vocês lembrem dessa promoção que a Gol fez durante um bom tempo. Ida e volta para São Paulo, só pague a volta por R$50. Promoção relâmpago até tal hora, não lembro mais. Quando eu olhei, eu não acreditei naquilo. Aí eu gritei, Bia, corre aqui para você ver isso aqui, vê se eu estou maluco. Ela olhou, como é que é? Ida e volta, pague só a volta por R$50. Eu lembro que eu fui e voltei para São Paulo por R$100, eu e Bia. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com o coração cheio de expectativa. E um chileno chamado Christian Romo estava pregando e ministrando. E aí passou o primeiro dia, Deus não falou nada. Passou o segundo dia, Deus não falou nada. Passou o terceiro dia, Deus não falou nada. Quando foi na última reunião, do último dia à noite, no final da reunião, todo mundo já orando, as pessoas lá na frente. E eu falei assim, caramba, mas e as passagens? Aquilo era uma prova, aconteceu alguma coisa. E eu já estava assim, desolado, eu falei, não vai rolar, ninguém falou comigo, ninguém disse nada para mim.
E eu estava lá sentado no banco, e Christian Romo começou a andar no meio da igreja, orando por várias pessoas. E aí, de repente, ele chegou no meu ouvido. E ele começou a orar por mim. E ele disse assim para mim: Deus mandou te dizer que de hoje em diante, qualquer passo importante da sua vida que você tiver que dar, Ele vai te avisar. Não se preocupe mais com nada. Tudo que for acontecer, Ele vai te dizer. Palavra estranha, palavra simples, mas que gerou em mim uma confiança. Porque o que Deus estava dizendo para mim é: além de eu saber quais os pensamentos eu tenho sobre você, eu também vou te contar à medida em que for necessário. Agora você sabe por que eu consegui isso? Por um motivo muito simples. Porque em algum momento da minha vida, eu pulei para o versículo 12 e 13. Que diz: se você me buscar, se você orar, se você não desistir de querer ouvir quais os meus pensamentos ao seu respeito, e parar de querer achar que você tem que se basear pelos seus, eu vou falar. E você acha que Deus falou comigo por quê? Porque eu sou pastor? Eu nem era. Ele só falou porque esse texto tem vida. E ele é verdadeiro. Porque se você buscar, se você orar, a sua vida vai destravar. E Ele vai te dizer a cada dia quais os pensamentos Ele tem sobre você. Você crê nisso? Eu creio. Eu quero chamar aqui para a gente orar junto aqueles que estão achando, ou sentindo, ou percebendo que em alguma instância a vida está travada. Eu quero orar com você. Eu quero juntos com você cumprir o versículo 12 e 13. Nós vamos clamar aqui juntos, como eu clamei, para que o Senhor revele a você quais os pensamentos Ele tem a seu respeito. Para que você não ande mais nos seus. Vem cá para a gente orar. Vem cá para a gente orar. Ele tem pensamentos a seu respeito. Ele tem. Já estou deitado, mas vamos orar. É o que está dizendo no versículo 12 e no versículo 13. Vamos orar. Vamos buscar. Vamos clamar. Sabe, o que Deus está dizendo para você nessa manhã é uma coisa muito simples. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. O que você precisa agora é ter a consciência de que Ele sabe disso. E ter a consciência de que você precisa buscar isso. Amém? Então feche seus olhos agora e clama. Para aqueles que nunca tiveram essa experiência de vir aqui na frente, tem 4 pessoas visitando a gente aqui hoje. Eu quero te explicar como é que funciona vir aqui à frente. Vir aqui à frente é um ato simbólico. Vir aqui à frente significa dar passos dizendo: Senhor, eu quero que alguma coisa na minha vida mude. Senhor, eu estou decretando e declarando diante de todos que estão me vendo, diante do Senhor, diante do mundo espiritual, que eu estou disposto ou disposta a ter mudanças na minha vida, que vão fazer com que os teus pensamentos se revelem a meu respeito, e a minha vida seja destravada em nome de Jesus. Então, você está dizendo assim: Senhor, eu estou sentindo que tem correntes nos meus pés, mas eu quero que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Essas correntes serão quebradas e coisas novas acontecerão na sua vida. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Amém, Jesus. Então vamos clamar. Sua voz suave, amém, Jesus. Como um sussurro, ouço Deus me chamar. Amém, Jesus. Clamamos, Senhor. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto, meu Deus. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou,
Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Senhor Jesus, Senhor amado, os teus filhos estão aqui, Jesus. Cada pessoa com uma situação, cada pessoa com um sentimento. Senhor amado, uns querendo ouvir a tua voz, uns precisando, Deus, de um alento, de uma direção. Umas pessoas, Deus, precisando ser tiradas do fundo do poço. Pessoas que estão com a visão turva, pessoas que estão, Deus amado, tão desanimadas ou sem esperança. Senhor amado, mas estão todos aqui aos teus pés. Porque aos teus pés, Deus, nós sabemos que há a cura, nos teus pés há a solução, nos teus pés, Senhor amado, há a direção certa, nos teus pés, Senhor amado, os caminhos são endireitados. Espírito Santo, eles estão aqui, Jesus, pedindo que o Senhor fale com eles, que o Senhor endireite as veredas, que o Senhor faça eles enxergarem aquilo que eles não têm enxergado, ouvir aquilo que eles não têm ouvido. Nós te pedimos por um milagre nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha agora colocar eles no colo, que o Senhor venha mostrar para eles o caminho. Quantas vezes, Senhor amado, queremos ir pelos nossos próprios caminhos, achamos que nós temos as melhores estratégias e as melhores formas, mas a melhor forma vem do Senhor, porque o Senhor é aquele que vê o agora, aquele que vê o futuro, o Senhor é aquele que sabe o que é o melhor, e nós colocamos essas famílias diante do Senhor e te pedimos, Jesus, que elas não venham dar passos que não venham ser do Senhor, que elas não venham trilhar caminhos que não venham ser do Senhor. Jesus, que haja arrependimento, que haja mudança de mente, que haja mudança de coração. Espírito Santo, faz nova todas as coisas. Espírito Santo, muda a forma de pensar, muda a forma de agir. O Senhor é aquele que faz milagres, o Senhor é aquele que restaura as famílias, o Senhor é aquele, Deus amado, que dá um trabalho melhor, o Senhor é aquele que coloca os filhos no caminho certo, o Senhor é aquele que guarda ao deitar e ao levantar. Deus, o Senhor é aquele que tem todos os nossos dias nas tuas mãos, o Senhor é aquele que guia os nossos passos, e nós não queremos ser guiados por outros, nós não queremos ser guiados por nós mesmos, Senhor, mas nós queremos ser guiados por Ti, e nós te pedimos que nessa manhã, Jesus, algo novo aconteça de dentro para fora, algo novo aconteça dentro do coração, Senhor amado, que algo modifique, que algo alinhe, Senhor amado, os pensamentos com o Teu pensamento. É o que nós pedimos nessa manhã. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor faça todas as coisas, que o Senhor arrume todas as coisas, e que o Senhor dê uma esperança nova, que o Senhor acrescente a fé em cada um que precisa ser acrescentado, que o Senhor fale com cada um, Jesus. Nós te pedimos isso, Senhor, em Teu nome, porque nós acreditamos no Deus de ontem, no Deus de hoje, no Deus que vai ser eternamente, que possamos ouvir testemunhos de como as pessoas estavam e como elas vão estar, de como elas estavam naquele dia, neste dia de hoje, e como elas vão estar durante a semana, durante o mês, o que mudou na vida de cada um. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém. Segredo para destravar travas e para quebrar correntes. Está aqui nesse texto. O segredo é buscar o Senhor para entender. Veja, não é buscar o Senhor
para que Ele realize os pensamentos que você tem a seu respeito. Entendeu a diferença? É buscar ao Senhor para descobrir quais pensamentos Ele tem a nosso respeito. Não ore mais para que o Senhor realize os pensamentos que você tem a seu respeito. Você não sabe quais os caminhos que devem ser trilhados. Ore para que o Senhor te mostre quais caminhos, quais pensamentos Ele tem a seu respeito. E quando você descobrir, você vai trilhar esse caminho. E aí você vai descobrir que não importa se tem tempestade nele, não importa se a terra treme nele, não importa se tem terremotos, não importa se tem qualquer tipo de problema, você vai andar convicto, seguro de que você está nos caminhos que Deus trilhou para você andar. Amém? Creia nisso, porque é nisso que eu creio. E é isso que me fez andar até aqui, e é isso que fez eu construir tudo que eu construí até aqui. Construa esse caminho no Senhor em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe. Amém. Eu sei